Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. O tempo já está mudando radicalmente em Mato Grosso do Sul. Ao menos 8 torres de energia elétrica caíram por causa de um vendaval no município de Baitaporã. O resultado foi a falta de energia elétrica durante 6 horas em Taquaruçu, Baitaporã e no distrito de Nova Casa Verde. Conforme a empresa energética de Mato Grosso do Sul, a rede afetada corresponde à usina hidrelétrica Sérgio Mota, em Primavera, São Paulo, e à subestação em Nova Andradina, que distribuiu energia para os municípios da região. Com a queda das torres, o trecho não pavimentado da rodovia MS 134, que liga Baitaporã às regiões do Porto São José e Fazenda Primavera, dando acesso também aos estados do Paraná e São Paulo, foram interditados. Bom, a temperatura pode ter caído na tarde de hoje, mas de manhã o sol ainda castigou quem precisou sair à rua a pé. E a previsão é de mais sol para amanhã. Com isso, quem mais sofre são os trabalhadores que não podem fazer uso de roupas mais leves. Veja em nossa terceira reportagem sobre como sobreviver às altas temperaturas sem prejudicar a saúde. Devido a uma massa de ar quente que está estacionada sobre a maior parte do Brasil, muitas pessoas que precisam trabalhar expostas ao sol vêm sofrendo com forte calor. Como é o caso de Luiz Mário, que é operador de máquinas de sinalização. Segundo ele, apesar de todo o aparato usado para o trabalho, está cada dia mais difícil trabalhar exposto ao sol. A gente tem usado o bloqueador solar, né, que a firma tem fornecido para nós. E blusa manga comprida, este gorrinho também que a gente usa para proteger a nuca. E a água, né, que a gente tem tomado muito. E os períodos de intervalo a gente tem diminuído um pouco porque realmente o calor está insuportável durante esses dias. A gente tem observado, porque a gente tem mantido contato com o sol quase que todos os dias, porque o nosso serviço é exposto ao sol. E não é só Luiz Mário que tenta se proteger do sol que está castigando os campograndenses. Edmilson, mototaxista, também sofre com o calor e tenta não se expor muito ao sol, apesar de muito difícil. A gente procura, sempre quando para no semáforo, ficar debaixo de uma sombra de uma árvore. Quando vai fazer uma corrida que margeia um córrego, andar na marginal para poder pegar a aragem do córrego. E não parar ao sol, né? Livre do sol, sempre sobre uma cobertura, uma sombra. E você passa filtro solar? Eu procuro passar. E segundo o Instituto de Meteorologia, as temperaturas devem ficar em torno de 35 graus na sombra, com sensação térmica variando entre 36 e 38 graus. E não há previsão de chuva para os próximos dias. Eu sou obrigado a passar o protetor solar, né? A cada 2 horas. E tento me hidratar o máximo possível, né? Amanhã é dia de finados, mas o movimento nos cemitérios de Campo Grande já está intenso. Muita gente aproveitou esta quinta-feira para prestar suas homenagens e fugir do tumulto. Melhor para os ambulantes, que vão lucrar mais. Apesar do tempo nublado, muitos preferiram adiantar as visitas. Não gosto muito de tumultos, né? Então hoje eu aproveitei porque sempre dia 1º eu aproveito a vir visitar o túmulo dos meus pais, dos meus avós, né? Sim, pode estar corrido e também hoje está assim gostoso o tempo, né? Amanhã vai que está chovendo ou que está muito sol. Outros para conferir se está tudo certo. E hoje viemos para verificar uma lápide que era para ser colocada, aí só para confirmar mesmo. Para a dona Sebastiana, a visita é sagrada e a rotina sempre a mesma. Eu faço todas as limpezas, todo dia. Primeiro eu faço a faxina da capelinha dele, da capela da minha mãe, que eu já vim lá do Santo Amaro, já fui no Cruzeiro, que é a minha sogra, e limpo, porque eu respeito muito, eu faço mesmo. No cemitério Santo Amaro, o maior de Campo Grande, a movimentação foi bastante tranquila neste dia. Já para amanhã, as expectativas são maiores. Para o feriado do Dia dos Finados, são esperadas mais de 70 mil pessoas nos cemitérios públicos de Campo Grande. Para aproveitar este público, os comerciantes apostam nas vendas de flores. E não são só flores. Arranjos, velas e coroas
também são comercializadas a preços que variam de R$ 2,50 a R$ 5,00. Seu José aposta nas vendas de flores artificiais e diz que são as que mais saem. Já conseguiu vender mais de R$ 3.000 em um único dia. Vende mais e o custo para a gente sai melhor do que, sai menos que a de EVA, que é emborrachada. Então a gente tem mais lucro nessa artificial, né, do que da outra. Para garantir a limpeza nos 3 cemitérios públicos de Campo Grande, mais de 30 pessoas foram mobilizadas. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Voltamos já. Agora os fatos nacionais. A CPI do Cachoeira pode funcionar até o final deste ano. O prazo inicial de investigação termina no próximo dia 4 de novembro. Mas os parlamentares da comissão voltaram a se reunir para definir por quanto tempo os trabalhos seriam prorrogados. Alguns parlamentares querem encerrar a CPI ainda neste ano, mas outros defendem mais 180 dias. A discussão sobre o tempo que a CPI ainda precisa funcionar tem relação direta sobre o que a CPI ainda precisa fazer. O tempo a mais seria usado para aprofundar as investigações. Alguns parlamentares apontam 19 empresas de fachada que teriam recebido dinheiro da Delta. 6 delas tiveram sigilo quebrado, outras 13 não. Nós precisamos afastar o sigilo bancário, quebrar o sigilo bancário destas pessoas jurídicas. O mais, com todo respeito, senhor presidente, é perfumaria. As aparências enganam. Nem tudo que se fala aqui tem um objetivo daquilo que é falado. Às vezes, os objetivos estão escondidos. Não estou fazendo uma acusação direta a ninguém. Penso que um prazo mais curto pode ser mais objetivo e possa nos dar um melhor resultado. Essa é uma discussão que envolve cerca de 30 requerimentos dentro de um universo de mais de 500. Por sugestão do relator, a análise ficou para depois da definição sobre o tempo de funcionamento da CPI. Para prorrogar uma CPI mista, é preciso apresentar uma lista com a assinatura de 171 deputados e de 27 senadores. Nos bastidores, 2 grupos trabalhavam para apresentar essa lista primeiro. Liderado pelo PT, o grupo que queria encerrar os trabalhos ainda neste ano chegou primeiro. Com isso, o trabalho da CPI vai até o final de dezembro. E o primeiro passo para encerrar essa comissão é o relator apresentar sua posição a respeito dos trabalhos. E para isso, já há uma data prevista, dia 20 de novembro. Enterro é o que alguns querem no sentido de fazer com que a CPI não tenha foco e não produza nada de contundente contra as pessoas que se envolveram com Carlos Cachoeira. Porque quando alguém quer fazer muita confusão, é porque, na verdade, não quer fazer uma investigação aprofundada. Nós estamos fazendo uma investigação aprofundada, séria, no prazo que o Congresso Nacional nos deu, que foi o prazo exatamente de 6 meses. O que nós estamos propondo neste momento é que haja, no mínimo, uma prorrogação necessária para uma discussão transparente, clara, de todos os pontos do nosso relatório. Para alguns parlamentares, isso é pouco. O Congresso desperdiça mais uma oportunidade. Os parlamentares, ao invés de se transformarem em investigadores competentes, conquistando credibilidade, transformam-se em verdadeiros pizzaiolos. A Comissão de Fiscalização Financeira realizou uma audiência pública para discutir o fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A aprovação no exame da OAB é obrigatória para que o bacharel em Direito possa exercer a profissão de advogado.
18 projetos de lei que tramitam na Câmara tratam do exame da OAB. A maioria quer a extinção da prova, por considerar o diploma de ensino superior suficiente. Mas alguns propõem ampliar as funções do exame e outros substituí-lo por comprovação de estágio ou de pós-graduação. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, autor de um dos projetos que pedem a extinção do exame da OAB, disse que a exigência é absurda. O jornalista pode exercer a profissão, o médico que me cuida não precisa de conselho de classe, o engenheiro que constrói o prédio que a gente está não precisa de conselho de classe, o dentista que cuida do meu dente não precisa de conselho de classe, o arquiteto que projeta os prédios não precisa de conselho de classe. Por que só o advogado precisa ser submetido à sua graduação ao conselho de classe? Já o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Amário Henrique Lins, disse durante a audiência que o governo defende a manutenção do exame. A regulação educacional e a regulação profissional, isso é muito importante frisar, elas não devem ser confundidas. Elas devem ser complementares, com a finalidade única de garantir a qualidade de formação de profissionais e dos serviços prestados à sociedade. Então, para o Ministério da Educação, tudo aquilo que viesse somar na direção de mais qualidade no sistema, nós temos que ser muito positivos em relação a tudo isso. O assunto, no entanto, dividiu as opiniões de deputados que participaram da audiência pública com o MEC. Que o MEC faça um pente fino na qualidade destes cursos. O curso que não merecer continuar tem que ser fechado. Segundo, que se valer o exame da ordem para a OAB, tem que valer para qualquer outra profissão. Ou se não vale para qualquer outra profissão, também não pode valer para a OAB. O que não pode acontecer é o direito no Brasil do cidadão que tenha muito recurso e contrata um melhor advogado, não pode se confundir com aquele da pessoa mais pobre que não tem recurso e que vai pegar um rabo lá na esquina para ser o seu advogado. Não, ele tem que estar habilitado, qualificado, tanto o muito rico quanto o advogado do muito pobre, em fazer um bom direito, em prestar um bom serviço de direito. Aí a ordem que entra protegendo a sua profissão. A terceira edição do Outubro Rosa chegou ao fim e vários temas ligados à questão foram discutidos. Por lei, o Sistema Único de Saúde tem que garantir exames de prevenção e o tratamento, como a cirurgia oncológica e a radioterapia. A reconstrução da mama também pode ser feita no SUS, mas a espera costuma ser longa. Um projeto de lei que tramita na Câmara pode acabar com essa demora, que afeta a autoestima das mulheres e pode até prejudicar a recuperação da doença. Monumentos importantes iluminados de rosa durante todo o mês de outubro, para chamar a atenção mesmo de todas as mulheres para a necessidade de prevenção contra um câncer que é o segundo mais frequente no mundo, o de mama. A estimativa do Ministério da Saúde é que haja, só em 2012, quase 53 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. No mundo, a quantidade de casos pode chegar a 1.600.000 este ano. Números que, segundo esta mastologista, levam a acreditar que o câncer de mama se tornou uma epidemia mundial. Por isso, ela faz o alerta. A melhor forma de se prevenir é dentro de casa e de graça, fazendo o autoexame da mama. No período menstrual, mais ou menos 6º, 7º dia do ciclo, ela se autoexamina. Vai no espelho, dá uma olhada se tem alguma retração, algum abaulamento. Depois ela palpa a sua mama em pé, deitada. No chuveiro, ela desliza. E se ela notar alguma coisa estranha, procura o seu médico, dá uma olhada. No Sistema Único de Saúde, a mamografia é recomendada entre os 50 e os 70 anos de idade a cada 2 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a primeira mamografia seja feita aos 35 anos. Se estiver tudo bem, a partir dos 40 anos, ela deverá ser feita a cada 2 anos e a partir dos 50,
uma vez ao ano. A medicina ela é feita equilibrando para você não lesar o paciente, para você trazer benefício. Então, olha o caso daquela paciente e vai fazendo, não indiscriminadamente. A coordenadora da bancada feminina na Câmara ressalta a iniciativa do governo que começa a levar mamógrafos móveis aos locais onde o sistema de saúde público não tem o equipamento necessário para fazer a mamografia. Não é só iluminar os monumentos, como ocorre com Cristo, mas é criar possibilidade que as mulheres façam a mamografia, que é um direito. A retirada parcial ou total da mama é um procedimento radical necessário em alguns casos para a preservação da saúde. Hoje, por lei, todas as mulheres têm direito à cirurgia de reconstrução da mama, tanto pelo serviço público quanto pelos planos de saúde pagos. No SUS, a espera pode chegar a 5 anos. O deputado Alexandre Roso, que é médico, quer acabar com essa longa espera e minimizar o trauma provocado pela retirada da mama. É dele o projeto de lei que torna obrigatória a reconstrução da mama na mesma cirurgia em que ela for retirada. Porque ficar um mês, 2 meses, anos sem uma mama para ter a vida de volta não dá aquela condição ideal de um tratamento médico nos dias atuais. O Brasil precisa colocar em prática planos para reduzir a emissão de gases poluentes. As metas foram assumidas em 2009 durante a Convenção da ONU. Esse foi o tema debatido na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. As metas para a redução de emissões variam de 36,1% a 38,9% até 2020. No caso da Amazônia, isto representaria cerca de 564 milhões de toneladas de carbono. 3 ações foram discutidas na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. O Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia, o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento do Cerrado e o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. O representante do Ministério do Meio Ambiente, Adriano Oliveira, acredita que as metas podem ser alcançadas. Isto se deve a uma postura de vanguarda assumida pelo governo brasileiro desde a década de 1990. A gente tem o Brasil como o proponente de um fundo de desenvolvimento limpo na década de 90, que se transformou no mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto. A gente pode destacar que em 1999 o Brasil tem a primeira autoridade nacional designada estabelecida no mundo, é a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima. Carlos Rittel, da organização não governamental WWF, alertou para a necessidade de uma articulação dos planos setoriais e o novo Código Florestal. Será fundamental haver um olhar em cima desses planos sobre quais as possíveis consequências das mudanças no Código Florestal em termos de desafios impostos ao governo brasileiro no combate ao desmatamento nessas 2 regiões e, é claro, nas demais regiões do país. E no próximo bloco você confere uma entrevista com o padre Dirson Gonçalves, da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos conversar sobre o significado do Dia de Finados. Nós voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A sexta-feira de finados deverá ter muito sol com nuvens durante o dia. Haverá períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Confira agora a previsão para 5 capitais para amanhã.
O dia de finados geralmente é lembrado com tristeza, afinal é a data em que mais nos lembramos dos entes queridos já falecidos. Esse ritual começou já no século I, mas ao longo desse tempo o conceito de lembrar os mortos e as formas de homenageá-los mudou muito. A própria Igreja Católica prega que não deve ser um dia reservado a tristezas. E para comentar melhor sobre essa data e seu significado, eu converso com o Padre Dirson Gonçalves. Boa tarde, padre. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, eu queria começar perguntando ao senhor como surgiu essa data? Essa data surgiu, né, logo no começo da igreja por uma necessidade de lembrar, ter um dia específico para lembrar de todos aqueles que nos antecederam, né, os nossos irmãos, irmãs, parentes, amigos, que cumpriram sua missão entre nós e voltaram para a casa do Pai, né? Então foi estabelecido essa data de novembro para a gente lembrar num dia todos aqueles que nos precederam. E por que no dia 2 de novembro? Existe uma história sobre o dia, né, de cada santo tem uma história, né? O que representa esse dia e por que o dia 2? Hoje, dia 1º, nós lembramos o dia de todos os santos. A igreja lembra, né, de todos os santos, porque Deus nos convidou para a santidade. Todos nós, os seres humanos, temos essa possibilidade da santidade. Então, no dia seguinte, lembramos de todos os falecidos, né, para estar próximo desse dado teológico da santidade, né? Todos os falecidos são convidados, todos os vivos são convidados a ser santos e com a morte isso é possível, né, junto de Deus, que ama, que perdoa todas as nossas possíveis falhas durante a vida, né? Então a igreja estabeleceu esse dia exatamente também porque daqui a pouco, quando a gente celebra no final de novembro o dia de Cristo Rei, a gente encerra o ano litúrgico. É como se fosse o final do ano para a Igreja Católica, né? O ano litúrgico. E depois a gente começa novamente com o tempo do Advento. Então, quando a gente vai finalizando o tempo litúrgico, o ano todo que foi celebrado, a Igreja lembra, olha, nós celebramos a vida daqueles que nos precederam para nos lembrar o seguinte, a vida não termina aqui. Muita gente às vezes pensa que quando vê alguém ali no caixão, no velório, fala assim, nossa, acabou para essa pessoa. Não. Aquele momento, para nós que temos fé, aquele momento é um momento de passagem para a vida eterna. Assim como um dia nós estivemos no ventre da nossa mãe, né, e não queríamos sair de lá porque estava confortável, mas fizemos a passagem para esse novo espaço que é o mundo. Quando chega o tempo determinado por Deus, a gente faz outra passagem, aí sim para a vida eterna. O senhor acredita que a sociedade atual, com todas as mudanças de valores, ela ainda valoriza essa data? E por que ainda é importante dela ser lembrada? Acredito assim que a nossa sociedade ela é muito preocupada com o aqui e o agora. Eu tenho que viver bem, eu tenho que conquistar as coisas. E acaba esquecendo um pouco do lado espiritual, exato, né? Eu tenho que ter prazeres, tenho que conseguir as coisas para esse momento aqui que eu estou vendo, estou vivendo. A gente esquece muitas vezes do depois disso, porque é exatamente aquilo que eu acabei de dizer. As pessoas pensam que tudo se resume a isso aqui, e não é só isso aqui, existe algo depois, né? Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos alma, espírito, não somos como os animais, né? Nós temos uma predileção para Deus, fomos criados por Ele para ficarmos sempre próximos dEle. Por isso que Jesus uma vez disse assim, olha, na casa do meu Pai, na casa do Pai Eterno, tem um lugar reservado para cada pessoa. E esse lugar vai ficar lá. No momento certo você vai ocupar esse lugar. E Jesus disse isso e depois ele completou com uma coisa muito bonita quando ele disse assim, sabe por que lá tem um lugar para cada um? Porque o Pai não quer perder nenhum dos seus filhos. Então a gente sabe, tendo consciência que somos filhos de Deus, a gente sabe que o nosso destino é esse lugar reservado para nós. Que quando a gente termina essa jornada aqui na Terra, não é o fim, é uma passagem. E hoje as pessoas talvez não valorizem tanto o lado espiritual. Ah, correria, não dá tempo, não dá tempo de rezar, não dá tempo de ir à missa, nem de ensinar ao próprio filho a rezar as orações, a levá-lo à missa, a levá-lo à catequese. O que o senhor acha disso tudo?
Eu acho que a igreja tem uma missão muito grande. Nós, padres, bispos, enfim, a igreja tem uma missão muito grande, que é fazer com que as pessoas tomem consciência de que a vida não é só isso, trabalhar, correr, cuidar dos filhos, tal, e ter uma vida social. A vida é muito mais que isso, mas as pessoas se esquecem, como você colocou. Não sobra tempo, eu tenho tanta coisa para fazer. Acaba deixando em segundo plano. Eu vou deixando para depois eu faço e nunca faz. Mas assim, chega um momento que a pessoa, ou por liberdade ou por necessidade, toma consciência disso. Geralmente, no momento de dificuldade. Da necessidade, né? Daí busca, né? Exatamente. Tem uns dizeres populares, né? Ou você vai por amor ou você vai pela dor. Muitos, infelizmente, vão pela dor, né? No momento de problema de saúde, algum problema grande na sua vida, ele fala assim, nossa, realmente a vida não é só essa agitação toda, eu tenho uma outra parte que eu preciso cuidar, que é essa parte espiritual. Acho muito interessante, também no meio de tudo isso, pessoas que conseguem conciliar seu trabalho, sua correria, com o lado espiritual. E você pode prestar atenção e ver que essas pessoas são mais felizes, são mais realizadas, porque elas são equilibradas, entendeu? O lado espiritual é muito importante para dar equilíbrio também, exatamente, né? Para o ser humano, pro né? ser humano. Claro. Nós não somos só, como já dizia o Chaplin, né? Não somos máquinas que trabalham. Nós precisamos desse lado humano, espiritual, né? Mais interno nosso tem que ser cuidado. E o que o senhor diria para confortar essas pessoas que ainda sofrem, que não conseguem sair do luto? É uma questão delicada, porque a gente conhece pessoas realmente que não conseguem sair, né, desse momento do luto. Deve cultivar a experiência da fé, porque só pela fé, só olhando para o mistério da vida e da vida eterna e também para Jesus Cristo, a gente vai entender que aquelas pessoas que já partiram, elas estão bem. Elas não estão sofrendo, elas não estão tristes, elas estão bem. Elas estão junto de Deus. Isso é que é importante a gente tomar consciência. Outra coisa que é muito importante a gente tomar consciência é que as pessoas que Deus coloca na vida da gente, seja filho, marido, esposa, enfim, as pessoas que Deus coloca na vida da gente, elas não são nossas. Elas são de Deus. É Ele que nos coloca essas pessoas. Para a gente criar com essas pessoas laços, afeto, carinho, para a gente se cuidar uns com os outros, se proteger, mas tudo em nome desse Deus. Por exemplo, os filhos. Geralmente as pessoas falam assim, não, isso aqui é meu filho e é meu. Não, os filhos são presentes de Deus para você. E Ele confia esse presente para você. Mas é bom sempre lembrar que pertence a Deus. Então, quando um filho cumpre a sua missão, a gente pensa que o natural é primeiro os pais falecerem, depois os filhos. Mas quando isso acontece é o inverso. Existe uma resistência muito grande de aceitação, né? Porque a gente está muito apegado àquilo. O que leva, né? às vezes, muitas pessoas à depressão e que chega até à morte, né? Sim, tem pessoas que não conseguem fazer esse desligamento, né? Essa passagem, e entra em depressão e até morre mesmo. E missas amanhã? Amanhã, então, no Santuário do Perpétuo Socorro, nós teremos 5 missas, né? Às 6 da manhã, às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 7 da noite. Em todas elas vamos fazer a bênção das velas, porque também é tradição, né? Acender velas no dia dos finados. Muito obrigada, Padre Dirson, pela sua presença aqui e pelas suas informações. Obrigado, eu agradeço, e um bom feriado, um bom dia de finados a todos. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Lembrando que amanhã teremos apenas a edição da tarde, a partir das 6 horas. Tenha uma boa noite.